A Nintendo, né? A Nintendo já é conhecida por processar as pessoas que sustentam a empresa. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje com vocês. Como fã da Nintendo e dos jogos da Nintendo, eu vim falar sobre a grande N. Eu decidi gravar esse vídeo aqui porque a Nintendo é uma das minhas empresas de jogos favoritas, né? E eu gosto muito de jogos da Nintendo. A minha franquia de jogos preferida é Zelda, mas o que a Nintendo faz com os fãs não dá pra apoiar. Algo que a gente tem que concordar é que os preços dos jogos da Nintendo não são assim tão baratos e acessíveis. Isso faz com que muitos recorram à pirataria. A Nintendo já declarou guerra à pirataria, inclusive tem vários casos de processo da Nintendo por conta de pirataria, mas o preço que a Nintendo cobra pelos jogos... Eu tenho um emulador com 34 mil jogos, grande parte deles da Nintendo, vai do Nintendinho até o Nintendo 64, e o preço dele é tipo o preço de um jogo pra Switch. E é claro que a Nintendo não gosta disso, porque você estaria pagando pra uma pessoa dar os jogos dela pra você, quando ela pode te dar o serviço dela pra você assinar e ter esses mesmos jogos. Sinceramente, eu acho que não tem nada de errado com a pirataria, mas depende dos casos. Por exemplo, a Nintendo é uma empresa muito grande e com certeza uma das maiores empresas de jogos do mundo, que cobra preços absurdos pelos seus jogos, mas tem um porém, jogos muito bons e exclusivos que você não vai encontrar em outras plataformas, mas ainda assim não deixam de ser muito caros. Mas tem também o caso que considera a pirataria muito errada e acho que você nunca deve fazer. Por exemplo, se um desenvolvedor indie que trabalhou muito para lançar um sozinho, com pouco investimento, gastando muito do seu tempo, e ele lança o jogo e é muito provável que ele vá cobrar por esse jogo. E aí você vai e pirateia um jogo desse tipo. É meio errado isso aí. Bom, ainda sobre a pirataria, eu acho que ela ajudou muito a crescer a comunidade da Nintendo. Inclusive eu só pude jogar alguns Zeldas, eu já joguei boa parte por conta disso, da pirataria e dos emuladores. Eu vou trazer aqui agora para vocês o preço de alguns consoles da Nintendo, o Nintendo Switch, o Nintendo Switch Lite e o Nintendo Switch OLED, e também o preço de alguns jogos, e aí vocês tiram suas próprias conclusões. Aqui a gente tem o preço do Nintendo Switch normal e do Nintendo Switch OLED. O normal tá por R$ 2.159 e o OLED 2.207. Os preços até que deram uma baixada, principalmente do OLED, ele era muito mais caro, até porque ele foi lançado não tem tanto tempo, e ainda tá faltando o Lite, que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui a gente tem o nosso Switch Lite por R$ 1.329, um preço até ok, próximo de outros consoles portáteis. E do lado a gente tem o OLED por R$ 2.235,71. E agora vamos para os jogos do Switch que eu falei com vocês. Voltando aqui, desculpem pela voz, eu tinha gravado a outra parte antes dessa em outro dia e minha voz piorou. Mas aqui a gente tem Zelda Tears of the Kingdom e Zelda Breath of the Wild por R$ 296,90 e R$ 282,82. O preço não é nada barato. Aqui a gente tem Super Mario Bros. Wonder por R$ 349 e Super Mario Odyssey por R$ 398,89. Um preço que não é tão acessível para todos, além de você já ter pagado quase R$ 3.000 no console, você ainda vai ter que pagar quase 400 num jogo, e a Nintendo não traduz o jogo para português. Eles oferecem um serviço lixo por um preço altíssimo e processam quem tenta ajudar. Por último, os jogos que eu trouxe aqui para vocês são Super Smash Bros. Ultimate por R$ 289,89 e Super Mario 3D World por R$ 289,89. Resumo dessa parte do vídeo: console caro, jogo caro e a consideração com quem compra é muito ruim. O Brasil tem um público muito grande para não receber nem tradução. Acho uma palhaçada isso aí, é desconsideração. Agora sobre os serviços que a Nintendo oferece, eu li isso tem bastante tempo. Comparados com os serviços do Xbox e do PlayStation, é realmente uma bosta. Se eu não me engano, a Nintendo tem alguns serviços que você pode assinar
pra poder jogar jogos antigos, né? Jogos retrôs da Nintendo. E nem tem todos os jogos. Quando você pode só comprar um emulador e jogar esses jogos que você queria. Eu vou dar o meu exemplo. Meu primeiro contato com a Nintendo foi graças a jogos pirateados em emuladores. Por exemplo, o primeiro que eu joguei, que foi o Super Mario Bros, aquele jogo quadrado. E como eu falei lá pro começo do vídeo, o meu jogo preferido da Nintendo é Zelda. Na verdade é um dos jogos que eu mais gosto. Zelda e Minecraft, também gosto de Undertale. E esse jogo que tá passando aí no fundo é Zelda The Minish Cap. Foi o primeiro que eu zerei e foi graças à pirataria, né? A Nintendo processa pessoas por piratearem os seus jogos, por fazerem fangames. E na verdade eu acho que isso aproxima mais as pessoas da Nintendo do que afasta elas. Mas graças à atitude da empresa, isso acaba fazendo com que as pessoas escolham se afastar. O primeiro contato que eu tive com Zelda, eu conheci pelas propagandas da Nintendo. Eu comecei a assistir umas gameplays no YouTube, mas a primeira vez que eu joguei Zelda, eu não me lembro se foi The Minish Cap ou se foi A Link to the Past, foi em um emulador. Eu não sei se eu citei ele mais no começo do vídeo, mas eu tenho um emulador com 34 mil jogos, grande parte da Nintendo, e foi aí que eu tive meu primeiro contato com o Zelda. Eu já joguei todos os que tinham pra jogar lá, e hoje, com certeza, se eu comprar um Nintendo Switch, eu compraria Zelda pra jogar. O Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild. Talvez eu compraria o Link's Awakening, mas ele é só um remake do Zelda Link's Awakening lá do Game Boy, que eu já joguei, então ele não é tão necessário assim pra mim. Mas então, isso acabou me aproximando mais dos jogos da Nintendo. E com certeza, se eu pudesse, a Nintendo ganharia mais um cliente pelos jogos, não pela empresa, porque a Nintendo, como empresa, não merece. Outro jogo que eu gosto bastante é Mario Kart, e eu também só pude jogar Mario Kart graças a emuladores, a pirataria, que é o que a Nintendo mais odeia. E de novo, se eu comprasse o Switch, com certeza eu compraria o Mario Kart 8 pra poder jogar, porque o jogo é muito bom em si. O que dificulta é a empresa e a desconsideração pelos fãs. Dessa parte aqui sobre o serviço, não tem muito o que falar. Resumidamente é isso. Comprar um emulador é muito melhor. É mais vantajoso você ter que usar da pirataria do que assinar o serviço da empresa que não considera o seu fã. A empresa que não traduz os jogos para um dos países que mais consome eles. A empresa que não tá preocupada com os seus clientes, só com dinheiro. Se a Nintendo puder tirar 100 mil de uma pessoa que tem 10 reais no bolso porque ela fez um fangame, a Nintendo vai fazer isso. E é exatamente isso que eu vou falar aqui agora. Que a Nintendo odeia pirataria, todo mundo já sabe, mas uma coisa que não faz sentido a Nintendo odiar são pessoas que querem preservar os jogos da empresa, pessoas que estão criando coisas novas para os jogos da empresa, traduções, alguns fangames. Não faz sentido a Nintendo odiar isso. Coisa que a Nintendo odeia mods. E tem outras empresas, vou citar aqui a Mojang, que é uma empresa que é conhecida por não escutar os fãs, mas gosta de Minecraft. Por exemplo, quem criou o mod do Aether foi contratado pela empresa, no caso a Mojang. Na Nintendo é diferente. Com a Nintendo, se você cria um fangame, algum mod, o seu presente não é um contrato e sim um processo. E isso é muita falta de respeito, com certeza. A empresa não gosta disso, já declarou guerra, todo mundo sabe. Mas é o que os fãs gostam. Não tem porquê a Nintendo processar eles por isso. Isso não vai atrapalhar de forma nenhuma a empresa que já é bem consolidada no mercado, que todo mundo conhece. Eu acho que quase todo mundo já deve ter tido contato com algum jogo da Nintendo, pelo menos alguma vez na vida. Eu nunca conheci ninguém que não conhecesse Super Mario, pelo menos. Eu acho que fangames, alguns mods que as pessoas liberam aí, não atrapalham de forma nenhuma a empresa. Acho que desbloquear também acaba ajudando, assim como os emuladores, a pessoas terem mais acesso aos jogos, o que com certeza faz a fanbase da empresa crescer, e isso ajuda eles mais do que processar e ter a fama de empresa que processa por tudo. Recentemente teve um caso de um youtuber gringo, que eu não me lembro o nome, que foi processado pela Nintendo por criar mods pra Zelda, o Breath of the Wild, e isso não faz sentido nenhum, não ia estar atrapalhando de forma nenhuma a empresa. A Nintendo parou de distribuir, não sei se seria o termo certo, os jogos pro 3DS, e com certeza muita gente vai recorrer à pirataria, e a Nintendo não pensou nas consequências antes disso, porque era claro
que iam piratear o jogo. O 3DS já é muito fácil de desbloquear, qualquer pessoa consegue comprar um cartão para desbloquear o 3DS, mas não faz sentido processar uma pessoa por piratear um jogo de 3DS. A Nintendo não ia estar ganhando mais nada com a pessoa comprando o jogo original, que provavelmente seria um jogo usado de outra pessoa, que já comprou e já deu dinheiro pra Nintendo há um tempo atrás. E por que você processaria por estarem pirateando seu jogo se isso não vai interferir em nada no seu lucro? Isso não faz sentido. Tipo, você encontra mod de caminhoneiro das Casas Bahias pro GTA e a Rockstar não faz nada, mas a Nintendo não tá nem aí se os fãs estão gostando, se é legal, se não vai interferir em nada no lucro dela. A Nintendo só quer processar e ao invés de estar ajudando a empresa, isso tá atrapalhando ela. Eu não tinha roteiro pra esse vídeo, então não tinha muito mais o que falar, mas eu tenho um outro vídeo que eu vou escrever roteiro sobre pirataria. Eu tô gravando alguns outros vídeos aqui pro canal, então se você quiser apoiar, deixa seu like. Sei que esse vídeo aqui não tá muito bom, mas muito obrigado por ter me ouvido e tchau.